como um quadro clínico, é relatado como um problema por quem já se encontrou numa situação de ilusão de inferioridade. Ou seja, as pessoas se sentem menos qualificadas do que todos que estão ao seu redor, mas sem uma razão aparente. Antes de começarmos, vocês têm à disposição também no chat para enviar perguntas e a gente vai responder elas durante a sessão. E aquelas que a gente não conseguir em função do tempo, a gente vai passar para as convidadas poderem retornar para vocês por e-mail. Então, eu peço que vocês participem conosco, colocando as perguntas no chat. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai apoiando aí durante a sessão. Para falar mais sobre esse tema, eu estou aqui hoje com duas feras no assunto, a Michele Lopes, Digital Marketing na empresa CIT. Bom dia, Michele. Michele, me escuta? Bom dia. Estava falando mutado, desculpa. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada aí por estar com a gente hoje, compartilhando desse tema tão importante. E também a gente tem aqui com a gente a Roberta Valésio. Ela é People Experience Manager na Wave. Bom dia, Roberta. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo espaço. Não, a gente é que tem que agradecer. Na verdade, nesse momento que a gente está vivendo o isolamento, aí todo mundo trabalhando tanto ou tão preocupado com o futuro, acho que é um momento de muita reflexão e a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem para também melhorar nosso autoconhecimento, né? A gente conseguir olhar para si um pouco e tentar melhorar aí a nossa vida, tentar crescer um pouco mais, entender onde a gente pode, onde a gente também se culpa ou se coloca à prova em questões que a gente pode ajudar tanta gente compartilhando um assunto que às vezes não é tão veiculado, não é isso? Perfeito, de acordo. Bom, então vamos para um bate-papo, acho que a gente pode aproveitar bem o tempo compartilhando bastante. Eu vou pedir aqui primeiro que vocês se apresentem. Michele, conta um pouco sobre você, sobre o que te conecta com esse tema que a gente está trazendo aqui hoje. Bom, meu nome é Michele, eu tenho dupla formação, eu sou formada em jornalismo, mas também sou formada em estudos literários, então desde muito cedo eu sempre me conectei muito com a literatura e hoje, tanto na minha trajetória profissional como em hobbies e etc., eu sempre estou pensando muito a comunicação, mas estou estudando muito a questão de gênero e a questão da mulher na sociedade, que é um dos temas que eu mais sou engajada na vida mesmo. Além de trabalhar com marketing digital na CIT, eu criei um projeto que se chama Clarices e Marias, e lá eu falo sobre a cultura produzida por mulheres. Então, vem daí, eu coloco lá todos os meus estudos, eu falo sobre os livros que eu estou lendo, e daí é assim que eu me conecto com a síndrome da impostora, né? Porque a gente tem muita literatura que fala sobre isso. Ainda bem que cada vez mais, principalmente esse ano, eu achei muito feliz, né? Que no mês da mulher as pessoas estavam preocupadas com isso, elas estavam levando isso para o ambiente corporativo, geralmente isso fica no campo ali dos livros, né? E dentro da academia, e de repente a gente está vendo esses debates acontecerem, tipo um webinar como esse, então isso é muito importante. Eu também medio Leia Mulheres Campinas, né, uma apaixonada aí por literatura, que é um clube de leitura que acontece mensalmente, presencial, em Campinas, agora está parado, né, por essa questão do isolamento, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre tudo isso, mas lá a gente lê obras escritas por mulheres, é aberto a todas as pessoas, né, e a gente sempre tenta conectar com temas relevantes para a gente sair dessas obras e levar para o nosso mundo e como a gente pode transformar um pouquinho por vez, mas assim a gente vai para frente, não para trás, né? Muito legal, obrigada. Então vamos escutar um pouquinho da Roberta. E você, Roberta, conta um pouco para a gente da sua jornada, como que você se engaja com esse tema da síndrome do impostor? Ana, então, é curioso, né? Eu fui fazer uma reflexão quando estava pensando no tema da nossa conversa. Quando que foi que esse tema apareceu na minha vida, né? Como você disse, meu nome é Roberta, sou de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Apesar da minha formação ser bastante técnica, em exatas, eu fui mecânica no colégio técnico, fiz engenharia na graduação, sempre estive cercada de muitos homens, majoritariamente, e nunca as questões de diversidade apareceram muito cedo na minha vida, mas no fim da graduação eu tive a oportunidade de ter algumas referências de mulheres líderes e elas passavam a fazer provocações para mim, assim, de... Cara, não é a mesma experiência para todo mundo, assim, independente da realidade e tal de cada um, a gente enfrenta desafios diferentes. E uma delas, uma vez, falou de um livro, que, por sinal, está aqui no nosso material depois como referência para quem quiser se interessar, conhecer mais sobre o assunto. E nesse livro eu estudei
alguns casos, acho que foi em 2013, e um dos artigos que é citado lá fala muito sobre a diferença de como as pessoas se sentem quando elas se auto-sabotam, né? E eu sempre me achei tão confiante, tão segura, eu sempre fui muito comunicativa, não assim, e eu passei a reparar que mesmo esse tipo de comportamento estava muito associado com essas questões de autossabotagem, né? De síndrome do impostor, da impostora. Atualmente eu trabalho como líder de recursos humanos numa empresa de tecnologia, na Wave, e a gente acaba enfrentando uma série de questões relacionadas à síndrome do impostor, tentando ajudar a liderança, ajudar as pessoas que são lideradas, e faz toda a diferença ser de cada um para a gente nosso negócio. Então, eu trabalho como consultora e facilitadora de inovação e de soft skills, então trabalho como instrutora em alguns grupos, e é muito curioso entender como identificar essa síndrome e ter clareza de quais são os nossos pontos de oportunidade já é um primeiro passo muito importante para a gente conseguir essas questões. Então, me conecto dessa maneira, descobri porque uma pessoa um dia me indicou um livro, e aí, Michele, que curte muito livro, um livro que fez toda a diferença na minha forma de ver o mundo, e hoje eu tento ajudar outras pessoas e sigo me ajudando, porque eu acho que é um processo constante, né, eterno. Exatamente, acho muito legal. E assim, eu estou bastante feliz de participar com vocês, porque eu estou aprendendo bastante nessa semana aí, por conta desse webinar. A gente realmente faz uma reflexão sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o quanto a gente reage em relação ao outro e como a gente realmente pode se colocar melhor em situações e parar de olhar para nós como se nós fôssemos realmente culpados por aquilo. Então, é muito interessante. Vamos falar agora um pouquinho sobre. Vamos definir, né? Vamos compartilhar um pouco de conceito. Então, vamos definir a síndrome. Michele, pelo que eu tenho visto, essa síndrome pode começar antes mesmo de chegar no mercado de trabalho, quando as pessoas ainda estão na universidade e não têm certeza se serão um bom arquiteto, ou um engenheiro, ou um médico, na definição de que profissão ela vai ter, né? Por exemplo, a gente entra na faculdade, muitas vezes a gente não tem certeza, meu Deus, eu vou escolher isso daqui, será que, de que forma a gente escolhe a profissão? Então, isso começa lá atrás. Qual que é a sua percepção sobre esse assunto, sobre esse tema? Eu acho que isso vem, a gente carrega, né? É uma questão social, a gente carrega na nossa criação, na nossa formação acadêmica e depois no mercado de trabalho, né? É interessante a gente estar falando sobre isso agora, porque a maior parte das pessoas, né, que estão, acho que possivelmente aí nos assistindo, estão em casa, estão trabalhando remoto e a gente está se preparando para um futuro. O futuro do trabalho, de repente, está jogado aí e a gente não sabe nem o que esperar, não sabe como vai ser, e dentro das nossas casas, isolados, a gente fica, tá, eu estou preparado? Será que eu estudei o bastante? Será que eu consigo me inovar e me reinventar a ponto de, ok, o futuro chegou e eu estou pronto, né, para contribuir com a empresa, com o mercado, com o mundo. Então, isso dá uma certa ansiedade, né? Aqui, nesse slide, a gente trouxe alguns conceitos, né? Então, a gente tem a síndrome do impostor, então a gente sempre puxa para o mercado de trabalho. Então, me dão uma tarefa, me dão uma reunião, me dão um projeto e eu falo, gente, eu acho que me deram uma bucha que eu não consigo resolver sozinha, né? E isso é muito normal, porque nos falta referência, né? Então, a gente sempre olha para quem sabe se colocar, se posicionar muito bem, a gente sempre se compara com essas pessoas. A gente nunca se compara, nunca olha para trajetórias similares às nossas, né? Então, a gente sempre acha que a gente não é o bastante. E por mais que a gente fale, poxa, não, eu me sinto preparado, eu me sinto bem na função que eu desempenho, em algum momento vem não, eu acho que não, acho que eu devia ter estudado mais. Isso vai lá para a nossa escola, para a nossa universidade, a gente sempre acha, putz, eu fiz uma escolha péssima, essa escolha é irreversível. Vem na família, quando a gente, as mulheres que são mães talvez sintam sobre isso, né? Então, eu tenho um bebê ali e, de repente, você compara com a sua mãe, com a sua avó, e fala, meu Deus, eu não nasci para ser mãe. Sempre tem uma projeção negativa que a gente faz com nós mesmos. Até trago também hobbies e metas, né? Quando eu fui trazendo uma experiência pessoal, quando eu fui criar o Clarice Maria, eu já tinha uma formação em estudos literários, uma graduação, né? E eu já tinha muitos estudos, eu tinha muitos livros, né? Sempre fiz isso, e quando eu fui escrever a minha primeira percepção sobre o livro, falei, gente, quem será que vai ler isso? E como que vai olhar para mim e falar, gente, quem que essa moça pensa que é para escrever sobre um livro, né? Então, a gente sempre vai se comparar
com pessoas maravilhosas e que são inspiradoras, e que bom que essas pessoas existem, só que é natural que a gente nunca se coloque no mesmo patamar, né? Nem que seja de esforço. Então, a gente sempre tem que olhar para o síndrome de impostor e saber que a gente vai falar, meu, eu estou me esforçando muito, mas eu não cheguei lá. Porque, às vezes, o chegar lá não é sobre isso, é sobre a nossa trajetória, né? A gente valorizar o dia a dia, né? Cada conquista é uma conquista que tem que ser celebrada. Bom, seguindo nesse ponto, a síndrome do impostor, ela, apesar de não ser reconhecida como um quadro clínico, ela vem acometendo várias pessoas no mundo. Como que uma pessoa consegue saber que está vivendo dessa síndrome, Roberta? Eu até acho interessante o ponto que a Michelle trouxe, né? Como criar referências é bom, mas como é arriscado fazer comparação entre o nosso desempenho, as nossas conquistas e trajetória com outras pessoas, né? Um exercício importante para se fazer para quem está assistindo e fala, meu, eu vivo isso daí, eu não sei em que medida que eu posso me conectar ou não com essa síndrome. E alguns desses sintomas que eu vou elencar são importantes, tem muito mais a ver com isso. Então, por exemplo, é uma dificuldade frequente de finalizar tarefas importantes. Então, você tem uma entrega que você sabe que vai agregar valor para a sua carreira, para suas relações e tal, e você fica postergando ao máximo, porque sempre dá aquela sensaçãozinha de que não é a melhor hora para fazer. Tem uma outra coisa que é o medo constante de ser exposto e descoberto, né? Essa sensação de que se eu tiver que me expor, as pessoas vão descobrir que eu não sou tudo isso, né? Uma sensação constante de fraude, né? As pessoas que começaram a falar desse movimento, desse sentimento que a síndrome manifesta, falam muito dessa sensação de você conquista alguma coisa na sua vida, mas você não se acha merecedor lá no fundo daquilo, né? Você olha para o que você conquistou e fala, não, eu dei sorte, eu estava no lugar certo na hora certa e tal. Eu acho que a gente sabe que tem uma série de questões relacionadas a privilégio, a acaso, a conhecer as pessoas corretas, mas, meu, o esforço individual de cada um, o empenho que a gente coloca nas coisas faz toda a diferença para a gente chegar onde a gente chega também, né? Uma combinação de uma série de coisas. Então, esse medo de ser descoberto. Tem uma terceira coisa de nunca se sentir bom o suficiente. Assim, é muito raro aquela situação em que você olha e fala, eu sou boa, eu sou bom, eu sou capaz, eu dou conta. Enfim, olhar no espelho, olhar para as coisas que você performa e falar, meu, tá bacana. Nunca tá bom o suficiente. Aquela sensação de que só vai ser bom quando eu atingir aquela coisa que eu ainda não atingi, né? É muita questão da jornada que a Michelle, inclusive, mencionou. Tem uma quarta questão de diminuir-se em relação aos outros. Então, toda habilidade que eu tenho, tem alguém que é muito melhor que eu. E assim, se a gente for ser frio, sim, existem pessoas que são melhores e mais aptas e mais especialistas e tal. Mas se a gente sempre for mirar na pessoa que é extremamente melhor e mais capacitada e tal, vai parecer que a gente nunca é bom o suficiente em nada, né? E chega num ponto que a gente nunca vai conseguir se sentir preparado para assumir as oportunidades, né? Então, eu conquisto uma oportunidade de uma movimentação na empresa que eu trabalho, uma oportunidade de emprego, alguma coisa para eu abrir, talvez um projeto, eu penso, putz, eu não estou preparado. Mesmo que essa oportunidade tenha sido conquistada, que as pessoas tenham te reconhecido, que você tenha sido aprovado numa prova, tenha passado num processo seletivo, tenha sido selecionado, ainda vem aquela sensação de, não, mas não estou bom o suficiente, né? Até engraçado porque nesses momentos a impressão que dá é que os outros acreditam mais na gente do que nós mesmos, né? Eu tenho segurança que todo mundo já sentiu alguma dessas coisas, ou todas elas, em maior ou menor medida, mas a questão de saber se você está vivendo ou não, ou se você vive em alguns momentos da sua vida ou contextos, tem a ver com a frequência, né? Você constantemente, você frequentemente sente tudo isso. Então, imagino que várias das pessoas que estão aí se conectaram com pelo menos umas duas dessas coisinhas, né? É muito mais entender se está saudável, é normal ter medo, é normal frio na barriga, é do nosso corpo quanto animal se preparar e se preocupar, mas tá saudável, tá funcionando, tá te atrapalhando para seguir? Como que tá? Acho que é mais esse sentido, Ana. Muito legal. E assim, eu acho que é de muito valor essa conversa, porque a gente realmente vive o dia a dia às vezes quem está nesse quadro não percebe que é uma constante sabotagem. A gente coloca muitos objetivos que são inalcançáveis porque a gente já começa assim, né? Então acho que a gente compartilhando um pouco de experiência, a gente consegue até transmitir um pouco também da realidade para as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, eu vou pedir aqui para a Michelle. Você fez um arquivo recentemente no LinkedIn sobre o tema, foi muito legal. Eu sei que você leia Mulheres de Campinas e esse tema já esteve em pauta por lá.
Como que você vê que esse tema permeia aí alguma das discussões que já houveram? Michele? Ai, gente, desculpa. Bom, até para quem não está familiarizado, o Leia Mulheres ele é um projeto que está em mais de 100 cidades do país, então, independente se está em Campinas ou não, sempre tem um Leia Mulheres perto de você. E lá a gente sempre conversa, a gente reúne pessoas para conversar sobre obras escritas por mulheres, né? E com certeza, né, em tantos livros que a gente lê, a gente acaba batendo em temas que falam sobre maternidade, que falam sobre mercado de trabalho, mas que também falam sobre questões muito individuais, muito tanto de sentimentos como de questões de saúde e tal. Então, é bem ampla o leque dos temas que surgem no Leia Mulheres. E uma questão que sempre surge é isso, dessa questão da mulher se conectar muito com essa síndrome do impostor, né? Então, a gente vê autoras depois de entrevistas ou mesmo personagens, ou mesmo pessoas que participam pensando, será que eu sou realmente capaz disso? Seja expressar a minha opinião, seja terminar um livro, escrever um livro, né? Será que eu sou a pessoa mais qualificada para isso? Então, eu sempre falo, né? Quando eu estou no Leia Mulheres, quando eu assumi a responsabilidade de mediar um clube que tem de 30 pessoas, mas já teve 80 pessoas numa sala presencial, eu sempre sento ali na frente, né? A gente fica no auditório, e eu sempre penso, tipo, será que eu estudei bastante esse livro para mediar esse encontro, né? Será que eu sou a pessoa mais qualificada daqui para falar sobre isso? E é uma coisa que talvez eu não seja, de fato, né? Se pegar alguma pessoa que tem doutorado em determinado livro e ela estiver ali, com certeza ela é a melhor pessoa. Mas isso não significa que não invalida o meu esforço e tudo que eu sei até então, né? Não significa que eu não vá agregar. Então, isso a gente leva para a vida, para todas as coisas, né? Então, será que eu contribuo de forma eficaz no meu trabalho, no meu time, nas questões que eu faço? Claro que quando a gente fala sobre a síndrome, isso é recorrente, mas às vezes são pensamentos, principalmente nessas épocas de isolamento, né? Nessas épocas, Deus me livre, né? Nessa época de isolamento, que a gente pensa, como eu tenho contribuído, apesar de tudo? Será que eu estou lidando bem? Então, a gente se cobra muito, né? E se coloca numa posição sempre inferior a todos os demais, né? Como se só você estivesse mal, só você não estivesse contribuindo, só você naquele dia não está eficaz, aquilo se torna uma grande questão para você pensar tudo que você tem feito. Então, acho que a síndrome do impostor, a síndrome do impostor ou da impostora, ela acaba levando para todos os aspectos da nossa vida e faz com que a gente repense como a gente trata a nós mesmos, né? Porque tenho certeza que eu falar para a Roberta, nossa, eu sou improdutiva, eu sou péssima, eu não estou fazendo nada. Ela vai falar, Michele, não, vamos lá, vamos listar o que você tem feito. E ela vai fazer uma ação bem positiva aqui comigo e tal. Mas é muito provável que se a Roberta estiver num dia ruim e ela comece a se cobrar, ela não vai ter o mesmo tratamento que ela deu a mim. Ela vai falar, não, eu realmente não estou fazendo nada, e etc. Então, a síndrome do impostor, ela sempre faz com que a gente, nesses dias que a gente está mal, que esses pensamentos que vêm, né, que são tão negativos, que a gente olhe para a gente e pense como se a gente fosse nossos melhores amigos, né? Então, a gente se trata como a gente trata as outras pessoas. Isso acho que é muito fundamental para que a gente olhe para essa síndrome e, de fato, faça algo sobre ela, sabe? Muito legal. E, assim, eu até anoto aqui alguns pontos que você falou, porque é realmente a gente olhar para si com a mesma atenção que a gente olha para quem a gente ama, por exemplo, né? Exato. Só que a gente coloca no outro, a gente projeta muito no outro esse amor e a gente esquece do próprio amor próprio, do amor próprio, de você realmente olhar para si e se permitir errar e aprender com o erro e saber que isso é super normal. E não se julgar por isso, né? E, assim, outra coisa que eu tenho uma pessoa que fala muito para mim que às vezes eu passo muito por isso, muitas vezes, nossa, participando disso, agora eu tenho muita mais consciência, né, do que a gente vive. E tem uma pessoa que diz, né, faz o seu melhor. Se você fizer o seu melhor e tiver certeza que você está dando o seu melhor, no final, ainda que não dê, né, aquele resultado que é tão chegar perto, você sai de consciência tranquila. E é você realmente se dedicar nisso. Você está com o coração tranquilo de que você fez o seu melhor e o resultado é o melhor que você podia entregar. Sai dali sossegado, coração tranquilo. Sim.
né? Uma coisa que a literatura sempre me ensina, isso é tão legal, até ouvir a experiência da Roberta, né, com os livros e tal, mas sempre que alguém publica um livro, eu adoro ver nas entrevistas quando alguém pergunta o que você mudaria no seu livro, o que ficou errado, ou o que você tiraria, e a pessoa nunca fala, não, Noriko tá ótimo, tá perfeito. Vendeu milhares de cópias, e ainda assim ela mudaria algo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de colocar as coisas para o mundo, colocar a gente no mundo, né? E sem olhar com essa questão negativa. Muito legal. E aí, trazendo aqui a Roberta. Roberta, você atua como gestora na área de recursos humanos. Paralelamente, você também atua como uma consultora de inovação e desenvolvimento humano. Como que esse tema tem influência na tua atuação? Olha, é engraçado que em diferentes contextos o drama, a questão é sempre muito parecida, assim, que as pessoas enfrentam, né? Às vezes a pessoa não identifica da mesma maneira, mas é sempre aquela insegurança de, ainda falta muito para eu ser bom o suficiente, ainda falta muito para valer a pena eu ser ouvido, para eu conquistar e tal. O que eu gosto de fazer é sempre ajudar as pessoas a fazer um diagnóstico, né? Geralmente esse papel de olhar para si é mais doloroso, né? A gente gosta muito, geralmente, como ser humano, de ajudar, de aconselhar, de ver o outro, mas o parar, se olhar para dentro de si e refletir, geralmente é doloroso, a gente dá uma fugidinha de fazer isso, né? Então, algumas reflexões que podem ser necessárias agora, porque, beleza, a gente olhei, vi uma série de comportamentos ali, me identifiquei com alguns, ouvi os relatos da Ana e da Michelle, me conectei com alguns deles, mas o que eu posso fazer a partir daí, né? Quais são as primeiras ações para eu entender onde estão meus maiores problemas? Eu acho que dá para a gente dividir 3 categorias, assim, para entender onde estão os maiores problemas, onde está a causa raiz. Então, eu, enquanto profissional, né? Tem alguma distorção da maneira com que eu me avalio e com que os outros me avaliam? Tipo, todo mundo diz que eu sou muito bom fazendo alguma coisa, mas eu não acho que eu sou. Será que eu não estou errado? Isso também vale para defeitos, né? Às vezes eu acho que eu faço um trabalho bom em alguma coisa e todo mundo está criticando, talvez valha a autocrítica, mas aqui a gente está num olhar de o que os outros falam sobre mim e o que eu enxergo sobre mim, se tem alguma diferença. Geralmente tem. O que a gente percebe que muito frequentemente no contexto profissional a diferença é para menos, né? As pessoas costumam se autoavaliar de maneira mais do que elas precisariam. É lógico que para tudo tem exceção. Eu nas minhas relações, então, não necessariamente a gente está falando só do contexto profissional, né? Às vezes num relacionamento afetivo, seja uma amizade, seja um namoro, um casamento, onde estão as minhas inseguranças? Onde que eu acho que eu não sou suficiente para o outro, para relação com o outro, para me relacionar, né? E aí também buscar nas relações quem são as pessoas que me ajudam a combater tudo isso, né? Tem pessoas que têm um poder muito grande de nos fortalecer, nos encorajar, nos ajudar a enxergar o lado do copo que está meio cheio, né? E tem uma missão que ajuda bastante nessa luta para combater essa síndrome, que é, cara, quem são as pessoas que me mentoram na vida? Pessoas que me dão orientação, que me fazem as perguntas certas, que me fazem refletir. Então, talvez atribuir a alguém que seja muito bom em algo que você quer desenvolver, ou que enxergue algo muito positivo em você, como mentor ou mentora, tem um papel bem bacana de te ajudar a caminhar nessa jornada de autovalorização, assim. Então, as relações com o outro também são importantes. E aí, fazer uma reflexão de quais práticas que me ajudam a ser mais confiante, né? A gente vê que uma série de coisinhas ajudam o nosso cérebro a funcionar melhor, né? Então, ouvir músicas mais positivas faz bem para mim. Eu, Roberta, sei que isso funciona bem. Então, eu não vou me sabotar e antes de uma apresentação importante vou ouvir uma música que me deixa pior. Se eu sei que eu estou tendo dificuldades para terminar um trabalho, eu não sei se é o café que eu vou tomar na véspera que vai me deixar mais pilhada e mais nervosa, mais ansiosa, talvez. Depois eu vou tomar um chazinho, vou tomar um suco, vou me acalmar. Então, tem pequenas práticas que às vezes ajudam. Então, a minha linguagem corporal, quanto que influencia nos hormônios que eu estou jogando na minha corrente sanguínea? Eu vou ficar toda encolhida, deprê e tal, ou eu vou, de modo consciente, forçar meu cérebro a receber mensagens de tá tudo bem, você consegue, você é capaz e tal. E uma pergunta que eu queria que todo mundo se fizesse, né? O que você conquistaria e faria se não tivesse medo hoje, né? Então, uma vez que você entendeu quais são seus medos, bloqueios e tal, o que você conseguiria conquistar se esses medos não estivessem te paralisando, né? Às vezes muita gente está em casa, sei que não todos de acordo com a sua realidade profissional, mas
a gente listou uma série de coisas que queria conquistar nesse período. Aí vem aquela sensação de, putz, sou um fracassado porque não tirei meu certificado de yoga, aprendi o quarto idioma e não sei o que, não sei o que lá. Então, você não conseguiu fazer tudo que você listou para a quarentena, não valeu a pena. Mas por que não você priorizar, listar o que vai ser importante, o que você é capaz, merece, consegue fazer, e tirar os medos que estão já impedindo de conquistar aquilo ali, assim. Às vezes também a questão da insegurança por falta de prioridade. Então, o que você quer conquistar e o que você é capaz de fazer se esse medo não estivesse te paralisando. Eu acho que é uma tarefa que tanto na empresa como nas consultorias, nos atendimentos individuais, a gente percebe que ajuda bastante. E honestamente, eu sempre me pergunto isso. Muito legal. E assim, até trazendo, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Edu Lira, do Gerando Falcões, né? Ele falou muito de que a única pessoa que pode dizer não somos nós. Então, assim, o que pode me impossibilitar de chegar onde eu quero? Ninguém além de mim. Então, realmente, é puro autoconhecimento. É você pensar, mas por que eu não consigo? O que é que me trava nessa Super. caminho desse objetivo, né? Então, assim, a gente falou muito de mulheres, mas falando um pouco sobre gênero, agora, Michele, eu tenho notado que muito se fala sobre a diferença dessa recorrência do tema entre os homens e as mulheres. O que você acha a respeito? É muito legal poder falar sobre um recorte, falar um pouco de gênero nessa discussão. A gente sempre fala, e nas pesquisas mostram que essa síndrome ela é mais recorrente em mulheres, né? E se você não sabe, se você não entende se você não vê uma visão macro, talvez você pense que o sexo frágil ali, né? E sendo que não é. A Simone de Beauvoir, que foi uma grande feminista e filósofa que escreveu O Segundo Sexo, né? Ela sempre falava que a nossa liberdade, então a nossa liberdade de criar a nossa realidade, criar a nossa carreira, criar a nossa vida, ela está em situação. Então a gente tem a nossa liberdade, a gente é livre para fazer as nossas escolhas e criar o que a gente quer viver, depende da situação em que a gente está. Então a gente tem que olhar para a sociedade, a gente tem que olhar para situações do mercado e entender que nós mulheres somos colocadas em situações ali que talvez nos oprimam, no sentido de isso faz com que a gente não tenha a liberdade que a gente gostaria para falar, bom, isso é a síndrome do impostor, eu vou seguir. Às vezes é difícil, inclusive, ter a consciência de que você está vivendo um episódio da síndrome da impostora. Então, eu queria aqui eu coloquei algumas palavras para ficar no radar, de repente, se vocês quiserem se aprofundar e pesquisar, e vou passar um pouco sobre elas, tentando não ser muito teórico, né? Mas na sociedade a gente vê um sexismo, né? Então que é o machismo institucionalizado. Então a gente fala sobre o machismo é quando um gênero o masculino ele é melhor, ele é considerado mais forte, melhor do que o gênero feminino, mas o sexismo é quando isso é colocado diante de todos os gêneros, né? Isso é um pouco mais amplo, um pouco mais profundo do que o termo do machismo. Então a gente tem isso na sociedade, a gente tem a pressão social de você precisa ser uma mulher que hoje em dia você tem que trabalhar, você tem que ter o dinheiro, você tem que ser independente, mas também você tem que casar, você não pode deixar de ser mãe, você tem que ter uma família, não pode ser tão livre assim. A gente tem a pressão estética, né? Então, a gente tem modelos estéticos que cada vez mais a gente quebra, mas se eu pedir para vocês fecharem os olhos e falar, nossa, imagina uma mulher bonita, cada um vai ter um modelo, e esse modelo ele não vem da nossa cabeça, isso é colocado em propagandas, é colocado pelas revistas, é colocado na nossa cabeça. E a gente tem a questão das múltiplas jornadas, né? Então, a gente tem lá a pressão de mulher, você precisa ser independente, mas você também tem que casar, você tem que criar a sua família sem abrir mão de nada. Isso dá uma ansiedade para você dar conta, né? Aquele mito da super mulher, né? E isso gera múltiplas jornadas, porque a mulher trabalha das 8 às 6 e provavelmente, se colocar no balanço aí, as pesquisas mostram que as horas de trabalho doméstico das mulheres acabam sendo maior, apesar de trabalharem também, né, as mesmas horas, né? Então a gente tem essa carga, tudo isso, e a mulher é colocada dentro do mercado de trabalho, porque ela tem que trabalhar. Então, o que a gente vê dentro do mercado? A gente vê mansplaining. Mansplaining é quando um homem interrompe uma mulher para explicar algo que supostamente ela estava tentando explicar, mas ele não estava deixando porque ela estava interrompendo.
Esse termo foi cunhado por uma mulher chamada Rebecca Solnit, que eu vou falar mais adiante sobre ela também. E ela estava numa festa, eu gosto sempre de contar esse exemplo, porque as mulheres que estão aqui, elas vão reconhecer. Se não passaram, elas já viram, mas ela estava numa festa e ela estava falando sobre um assunto, que agora nem me lembro qual que era. Ela estava falando sobre um assunto com alguns amigos e um homem chegou lá com o seu copinho, ficou ouvindo e falou: nossa, tem um livro que você precisa muito ler, porque ele é muito bom. E ele começou a falar para ela sobre o livro e interrompeu ela 30 vezes, então ela parou de falar, deixou ele terminar. Quando ele terminou de fazer propaganda do livro, ela falou: então, a autora desse livro sou eu. Então, aconteceu com ela, ela falou: gente, eu vou criar um termo, e ela foi a cunhadora do mansplaining. Então, a gente também tem as interrupções. Eu tenho certeza que se vocês trabalham num ambiente em que vocês se reúnem para fazer reuniões, sempre tem alguém que interrompe uma mulher, e aqui é alguém, né, independente do gênero mesmo, né? Então, a mulher tenta expor, ela tenta falar uma ideia brilhante, de repente ela fala picado várias vezes, até que alguém levanta a mão e fala, geralmente homem, fala toda a ideia que ela estava querendo conceber, e aquela ideia não é atribuída a ela, né? Então, isso é muito normal. Acho que se vocês estão... Se alguém aqui está me ouvindo e fala: nossa, eu nunca presenciei isso, eu vou convidar, faça o esforço de prestar atenção, porque muitas vezes a gente acha que não, isso não existe, machismo não existe, as coisas não existem, mas é porque a gente não está olhando, né? Então, conscientizar é importante. Tem a falta de mentoria, então mulheres chegam menos a cargos de liderança e por isso faltam mulheres para falar, para puxar outras mulheres, falar: gente, é possível. Então, isso é muito importante. As mulheres precisam ser líderes, as mulheres precisam olhar para as outras mulheres e falar: vou fazer uma mentoria com você, eu vou ser sua mentora, eu vou te ensinar, eu vou falar para você: olha, você se sendo impostora, vai lá apresentar essa reunião sim. Então, isso é importante. Dentro desse ambiente, a gente tem a falta de sororidade. Não sei se esse é um termo familiar, mas sororidade é quando eu não preciso ser amiga de todas as mulheres, mas eu tenho que olhar para aquela mulher e falar: gente, eu sei que aquela mulher passa, hein? Então, eu sei de onde ela vem, apesar das nossas diferenças de classe e de raça serem completamente diferentes. Eu entendo que, enquanto mulher, ela sofre, né? Então, eu vou ser empática com aquela mulher do meu time, com aquela mulher do meu trabalho, mesmo que eu acho que ela, sei lá, não é uma boa profissional, não é uma boa pessoa, isso independe. E a desigualdade salarial, é 2020, né? E a gente está falando que isso ainda existe, isso ainda é um fato. Tudo isso, então, a gente vê essa mulher na sociedade, a gente tem essa mulher no mercado, daí essa mulher tem a síndrome do impostor. Então, isso é a consequência de todo um sistema e toda uma situação que a mulher vem enfrentando, e daí por isso que ela chega e ela está com mais... Ela se acomete mais dessa síndrome. Não, muito interessante. Assim, é realmente a gente poder fazer escolhas e aceitá-las e defendê-las, né? É tão difícil isso muitas vezes, e a gente não percebe o quanto é difícil, e a gente vai vivendo, né, passando por cima de cada dia uma luta. Então, Roberto, e você? Você concorda com tudo isso que foi colocado? Absolutamente. Eu acho que até alguém pode estar se perguntando: mas por que esse recorte de gênero é necessário, se realmente faz sentido? Por isso a gente separou alguns estudos, alguns dados que acho que podem ser legais para respaldar, assim. O que é interessante perceber é que desde muito cedo os meninos são mais incentivados a se encarregar de alguma coisa, a dar opiniões e tal. Acho que eu tenho referência de pelo menos 4 estudos feitos nos Estados Unidos com crianças no ensino fundamental 1, e desde cedo a gente incentiva mais os meninos à exposição e as meninas mais a valorizar o coletivo, agregar as pessoas, se reunir, cuidar umas das outras e tal. E aí o que é interessante é ver como isso se manifesta depois no mercado de trabalho, né? A ambição profissional, ela é muito positiva quando uma pessoa se identifica e performa o gênero masculino, e é muito negativa, geralmente, das mulheres. Então, tem um estudo que eu gosto bastante, eu sempre falo dele quando as pessoas falam: mas não é diferente. Tem um estudo que chama Heidi Howard, que basicamente pegaram grupos de estudos diferentes, pegaram uma mulher e descreveram a vida dela. Então, basicamente, falava de personalidade, que ela era mãe, qual era o cargo dela, enfim, descrevia essa pessoa, e pegaram um nome muito parecido e mudaram para o masculino e transformaram tudo para um executivo. As pessoas davam notas muito maiores para o homem do que para a mulher, simplesmente porque eles, cara, o mesmo perfil descrito, só mudando o gênero,
o homem era muito mais bem avaliado. Então, as pessoas diziam, ele deve ser um bom gestor, ele deve ser simpático, eu quero trabalhar com ele. E as pessoas assumiam que essa mesma persona, só do gênero feminino, era egoísta, era meio mandona, era meio chata e tal. Então, o estereótipo da mulher bem-sucedida não é positivo, né? Então, até os filmes de sessão da tarde que a gente cresceu vendo, as mulheres muito bem-sucedidas na carreira eram mulheres amargas, egoístas e tal. E aí entra num fluxo, porque sabe quando vira uma profecia autorrealizável, né? Eu sei que mulheres muito bem-sucedidas são mal vistas, então eu não vou me expor da mesma maneira. Então, que veio primeiro o ovo ou a galinha, é menos relevante agora. E o fato é, a gente tem uma estrutura institucional que favorece menos um dos gêneros, mas as mulheres travam uma batalha interior e elas reforçam tudo isso porque elas foram criadas dessa maneira. Então, alguns dados interessantes de saber, né? Então, se você pegar mulheres, num determinado estudo chegou a esse número, né? E é lógico que isso deve oscilar de acordo com as carreiras, mas as mulheres costumam se candidatar para uma vaga de emprego quando elas olham para todos os pré-requisitos e falam, putz, eu tô apta, assim, então eu atendo esses 5 itens que estão como obrigatórios. Os homens, eles costumam acreditar muito no seu potencial, então 60% dos requisitos foram atendidos, vou me candidatar, tá suficiente, o resto eu vou no talento ali, me viro bem. Então, é uma coisa que até conversando enfim, nas nossas redes, você pode reparar que é mais frequente você achar homens muito mais autoconfiantes com a sua imagem, com as suas capacidades, do que mulheres. Isso não quer dizer que não existem mulheres que são super seguras e homens que são super inseguros. Então, a gente entende que sim, existe uma diferença estrutural, mas ao mesmo tempo existem exceções. Eu sempre gosto de falar, porque vai ter algum homem eventualmente que é super inseguro e falando, poxa, mas eu também me vejo dessa maneira. Acho que todo mundo deveria confiar mais em si, mas a gente percebe que existe um gap maior para as mulheres, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre pleitear salário, tem um estudo bem legal da galera que tinha saído do mestrado, que uma universidade fez, e eles foram avaliar se as pessoas negociavam o salário, né? Então, elas recebiam uma primeira proposta e apenas 7% deles falavam não, eu acho que eu mereço mais, que a minha hora de trabalho vale mais, que a minha capacidade vale mais, e 57% dos homens tinham negociado. E isso é uma coisa que, assim, tendo trabalhado aí em recursos humanos já por algum tempo, é muito recorrente. Dificilmente as mulheres batem de frente, negociam e questionam, e eu até puxo isso para minha vida, assim. Então, quantas offers, ou quantas promoções, ou quantos aumentos eu pleiteei, ou eu simplesmente falei, não, é isso que eu mereço mesmo, eles avaliaram bem, tá tudo certo. E quantos amigos vão lá e falam, não, acho que tá baixo, acho que eu vou pedir mais e tal. E até é engraçado que às vezes a gente tem que dizer, não, cara, eu acho que tá coerente com o mercado mesmo, tá tudo certo. E às vezes me dizer, não, vambora, filha, pede mais, acho que você merece mais, qual que é o valor do seu trabalho, tanto que você se capacitou para isso, etc e tal. E aí tem uma imagem que no fim do dia fica, que a gente precisa ser insistentemente mais empática. Então, tem um termo que uma usa, foi reitora de uma universidade americana, ela fala que a gente tem que ser incansavelmente agradável, né? E aí tem uma série de outros comportamentos, né? Quando uma mulher vai negociar, e isso faz toda a diferença para falar do sucesso profissional e da autoconfiança, que estão diretamente conectados com a síndrome, geralmente uma mulher, para ser bem sucedida numa negociação, ela está lá do bem coletivo, do objetivo de ambas as partes. Ela tem, até você que é da área comercial, Ana, talvez tenha alguma visão parecida, mas a mulher geralmente para negociar ela tem que se ancorar em elementos neutros, assim. Muito pouco do que ela quer, do que ela acredita, do que não sei o quê, porque senão a outra pessoa tende a achar ela arrogante, ela talvez inconveniente, tudo mais. Os homens, por outro lado, eles têm uma brecha maior para invadir o espaço do outro na negociação. Então, de novo, o ovo ou a galinha, tanto faz, mas o que, quando falamos da autoconfiança, estamos falando da síndrome do impostor, né? E, de fato, além de todas essas barreiras institucionais e que a gente encontra na sociedade, no mercado de trabalho e tudo mais, a gente precisa quebrar essa barreira e ajudar a mudar o cenário, senão essa profecia vai ser sempre usada, né? Com certeza. Eu acho que assim, trazer esses temas também para discussão, acho que ajuda muito. Então, acho que a nossa intenção aqui realmente é compartilhar conhecimento que as pessoas consigam ser mais atentas, tanto homens quanto mulheres, em qualquer situação, realmente perceber.
A gente vai ter um momento já para a gente falar das perguntas, a gente poder passar as Ô, Ana, desculpa te interromper, mas a gente está tendo um probleminha com o seu áudio. A gente não está te ouvindo bem, o pessoal está comentando aqui no chat. Ana? Você tá no mudo. Ana? Você tá no mudo. Tem que desmutar o microfone. Isso. Agora, tenta agora. Oi, vocês estão me escutando agora? Agora sim, Agora perfeito. sim. Ah, tá. É porque deu uma mensagem de erro aqui no microfone e eu não tinha percebido. Na verdade, eu tive que desconectar e conectar novamente o áudio. Desculpa, pessoal. Então, eu estava só reforçando sobre a questão das perguntas, tá? Então, é só para vocês não deixarem de fazer as perguntas e nós vamos ter um espaço já para ler as perguntas que estão sendo feitas. Seguindo aqui, então, com o nosso bate-papo, a gente, então, entendeu bastante sobre a síndrome, sobre como as experiências, sobre a questão do gênero, e vamos falar um pouquinho agora sobre como combater, né? Agora que a gente entende como identificar, né, baseado em tudo que a gente conversou, como que a gente pode combater essa síndrome, Michele? Bom, Tá muda, Michele? Você tá muda? ai, pronto. Eu acho que um ponto que a gente tem tentado reforçar desde o começo da nossa apresentação a gente precisa conversar sobre isso para que as pessoas possam se conscientizar e assim conseguir identificar, né? Então, a gente precisa falar sobre a síndrome da impostora, a gente precisa identificar isso nas pessoas para ajudar as pessoas em nós mesmos, né? E falando sobre as mulheres, né, por isso que a gente trouxe o nosso recorte ali de gênero, é que a gente precisa identificar o sexismo interno e externo, né, para a gente combater e fortalecer cada vez mais essas mulheres, para que a síndrome da impostora seja cada vez mais uma vaga lembrança mesmo, algo que a gente esteja mais preocupado de uma maneira geral, com nos fortalecermos e estarmos bem, e estarmos positivos, sem ter que pensar sobre todas aquelas questões de sociedade, mercado que a gente estava falando. Então, para mim, o ponto que eu trago e todas as reflexões que eu tentei levar para vocês, são reflexões que eu faço todos os dias, como a gente observa em nós e nas mulheres que a gente conhece, para que a gente se conscientize e facilite essa conscientização no mundo mesmo. Ana, não te ouço. Ana, o seu microfone está mutado. Oi, gente, acho que o áudio agora está fazendo uma pegadinha com a gente, mas tudo bem. Bom, então vamos lá, Roberta. No ambiente de trabalho, que boas práticas que as empresas podem usar para promover um ambiente mais seguro nesse sentido? Boa, eu acho que tem alguns papéis diferentes aqui, então gosto de falar sempre primeiro do papel da liderança e também da área de recursos humanos, seja lá que nome tenha na empresa que as pessoas trabalham, para principalmente duas coisas, né? A primeira é criar um ambiente de segurança psicológica, assim, porque eu realmente acredito que quanto mais pessoas se sentem à vontade e confiam nas suas capacidades, mais a empresa ganha, mais a organização que seja ganha. Então, o que significa ter segurança psicológica, né? As pessoas se sentirem à vontade para abrir seus corações e tal nas suas equipes para falar sobre como elas estão se sentindo, se elas têm medo, se elas têm dúvidas, se elas têm uma crítica. Então, acolher as diferentes opiniões e sentimentos é imprescindível na empresa. Isso tem a ver com uma cultura de confiança mesmo. Então, mas como que a gente consegue oferecer isso, né? Existe uma série de situações que são necessárias. Então, cara, a gente vai ensinar as pessoas sobre comunicação não violenta, para elas aprenderem a dar feedbacks e expressarem suas opiniões sem ferir os outros e criarem mais medo de dar opinião nas outras vezes.
A gente vai dar treinamento sobre o quê? A gente vai fazer provocações sobre autoconhecimento, a gente vai treinar meditação para as pessoas terem mais calma e diminuir a ansiedade e ajudar a minar um dos fatores que causam a síndrome. Tem uma série de ações possíveis e acho que a liderança e o RH têm um papel bem importante nisso. Mas eu gosto muito de puxar para a autorresponsabilização, assim, né? Eu tenho como olhar para o mundo, ver todos os problemas, eu não preciso ignorá-los e ser ignorante com todos eles, mas ao mesmo tempo, qual que é a minha responsabilidade em mudar tudo isso, né? Então, ser uma pessoa que pede, que propõe, que cria, que sugere. Então, seja dentro eu sei que cada organização tem um nível de hierarquia e de flexibilidade diferente, mas dentro do seu microsisteminha ali, o que você consegue fazer e mudar, né? Então, o que eu consigo mudar na minha rotina, no meu time para me ajudar? Então, a gente tem que ser o mais interessado em resolver esse problema, né? Se por um lado, olhando para a organização, eu enxergo a liderança e o RH responsáveis, eu não posso contar que vai ter alguém cuidando de mim na organização que eu estou, independente de qual seja. Eu preciso lutar pela minha melhoria e pela minha visibilidade, né? Mas eu também acho que todos somos corresponsáveis, né? Então, se você está numa reunião e percebe que tem uma pessoa que é muito boa em algo e ela não consegue colocar essa opinião na mesa, convida ela para falar. Ou talvez se ela falar, não quero falar não, e você sabe que ela é boa e que ela só está com vergonha ou insegura, também é para ser inconveniente, né? Mas entendendo ali uma relação, talvez falar, nossa, eu acho que fulana é incrível nisso. Fulano, você não quer assumir essa, tentar? A gente te ajuda, vai dar certo. Ou ter uma oportunidade de fazer uma apresentação em nome da área. Será que sempre é aquela pessoa que é super confiante e segura que tem que falar? Será que, mesmo que outra pessoa não fale tão bem, não venda tão bem a ideia, ela não precisa de um espaço para se desenvolver e ganhar autoconfiança? Então, todo mundo é corresponsável por resolver essa questão. Então, acho que quando a gente olha para o contexto empresarial, dá para todo mundo fazer uma parcelinha, assim. Tanto eu olho para mim, eu olho para o outro, mas dependendo dos papéis que a gente tem na organização, como que eu mudo a estrutura e esse clima, né? Sabendo todas as questões que a gente levantou antes. Não, muito legal. E assim, é realmente assumir a responsabilidade, né? A gente, até como nas organizações, a gente descobre grandes talentos quando a gente olha para o lado, né? E a gente pode apoiar esse crescimento, pode desenvolver pessoas, a gente consegue descobrir muitas estrelas aí que às vezes estão meio ofuscadas em função desses sentimentos e acaba que a empresa vai ter um resultado melhor se conseguir trabalhar melhor esse cenário. Super. Imagina, se a gente só contar com os talentos de quem é super confiante, a gente está perdendo, sei lá, 70% das habilidades que tem na empresa. Aí complica. Não, verdade. Bom, então, assim, falando disso tudo, vamos trazer um pouco de referência. Eu acho que seria bacana também trazer referência para quem quer estudar mais sobre o tema. A gente falou um pouco antes que tem algumas indicações. Michele, você tem alguma indicação de conteúdo para quem está assistindo aqui com a gente? Sim. Bom, convido as pessoas aí a frequentarem o Leia Mulheres. Mais informações vocês conseguem no @Clarices e Maria. E eu deixo aqui 3 indicações, que é o Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência que fala sobre como identificar momentos em que esse tipo de situação que a gente estava falando até agora são colocados de forma sutil no ambiente de trabalho e que muitas vezes a gente nem identifica, então por isso acho que talvez seja desnecessário falar. Então, esse livro é muito legal, ele é muito prático e dá propostas de como rebater. Uma delas é muito parecida com o que a Roberta falou, né? A gente sabe que tem pessoas, né, que são mais tímidas, mas às vezes não colocam, não se levanta a mão e fala, deixa que eu assumo, então a gente sempre tem essa pessoa que colabora. O Feminismo é para Todo Mundo, é da Bell Hooks, é uma mulher maravilhosa e ela fala sobre como falar sobre gênero influencia e melhora a vida de todas as pessoas, não só das mulheres. E Os Homens Explicam Tudo para Mim, que é a cunhadora do termo mansplaining, e é um livro super curtinho, mas é bem divertido e de uma forma muito leve ela coloca reflexões que são muito necessárias hoje em dia. Muito legal. E você, Roberta, você tem alguma indicação de livro ou filme? Tenho. Separei também 3 aí. Acho que tem uma que é universal, até vi a pergunta do João aqui no chat, por acaso estava espiando, sobre mas isso afeta todas as pessoas de acordo com o contexto. Eu acho que esse primeiro livro é útil para todo mundo, independente do seu nível de confiança, que seja para criar empatia, entender melhor quem está à volta, né? Porque ninguém é uma ilha. Então, A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, ela tem até um TED Talk, que é só procurar o nome dela aí no site do TED ou no YouTube que você acha,
que fala muito sobre o poder da vulnerabilidade, né? Que é o nome do TED dela. Quanto que se expor e acolher e levar bem as suas dificuldades, inseguranças, pode ser uma enorme ferramenta de confiança e de conquista também. Então, a gente ouve a palavra vulnerabilidade, tende a achar que é ruim, mas muito pelo contrário, ela traz uma série de estudos e de respaldo para dizer, cara, você se colocar vulnerável, acolher suas inseguranças, seus medos, suas dificuldades, também pode te ajudar a se relacionar melhor e também acolher os outros. E aí, para as mulheres... Deixa eu te interromper, só um parênteses. Tem um documentário, na verdade é um talk dela, do TED, feito pela Netflix, e é maravilhoso, gente. Então tá lá, só procurar o nomezinho dela. Desculpa. Boa. Ela tem uma série de conteúdos muito legais. Ótimo, Michele. Também curto muito esse documentário. E aí eu separei um conteúdo para mulheres e um para homens aqui. É lógico que todo mundo pode ver tudo, inclusive meu marido leu o do meio e eu assisti o terceiro, mas o do meio é o livro que eu comentei que foi o que virou o jogo na minha cabeça sobre entender síndrome do impostor, como combater, etc e tal, mas tem um recorte muito especial para gênero aqui. Então, a Sheryl, ela tem um papel de liderança em grandes empresas de tecnologia, ela foi CEO no Facebook na época que ela escreveu, e ela fala muito sobre todos esses fatores institucionais que afetam a mulher e como lidar. Ela tem um olhar muito propositivo de como lidar com tudo isso para ser melhor sucedido em negociações, na carreira, sobre pegar o seu lugar à mesa, criar coragem, etc e tal. E a máscara em que eu habito, The Mask You Live In, tem no Netflix também, que é um documentário que fala sobre, de algum modo, sobre como a masculinidade é construída. Parece que o tema é super feminista, que talvez ele tenha alguma relação, mas é muito legal para os homens entenderem por que eles não se permitem ter medo, por que eles não se permitem ter dificuldade, por que os homens foram sempre criados para serem viris e seguros e confiantes. E, cara, mas o homem também tem síndrome do impostor, também se sente incapaz, também não se sente preparado, apesar da gente ter feito esses recortes. É legal entender por que você tem que sempre estar pronto, né? Porque tem que sempre se sentir ótimo, incrível, capaz, à vontade, etc. É legal acolher as suas vulnerabilidades, né? Como a gente fala no conteúdo ali da Brené. Então, acho que são conteúdos muito legais, muito leves para se autoconhecer, identificar ao redor e tentar agir melhor aí. Muito legal, gente. Olha, estou adorando esse bate-papo aqui. Assim, até é legal você reforçar que atingem tanto as mulheres quanto os homens. A gente fez bastante recorte aqui para falar de mulheres. O foco era esse hoje, mas a gente realmente sabe que isso afeta a todos e quando a gente tem um olhar mais atento, tem uma frase, né? No mundo que você pode ser qualquer coisa, seja gentil. Então, realmente, olha para o lado, olha quem está do teu lado numa reunião, percebe se essa pessoa está querendo participar e não consegue. Foi o que a gente já falou aqui, é muito importante. Acho que todo mundo sai mais rico aqui desse bate-papo hoje. Então, antes de passar para as perguntas, tem uma dica aqui que a Daniele Bottaro aqui da Oracle, ela colocou aí no chat também para compartilhar uma referência, é Clube da Luta Feminista. Acho que também vale a pena aí a gente depois tomar nota e aproveitar desse conhecimento. Eu vou passar agora aqui para as perguntas que me passaram. A gente sabe que tem muita coisa, não estou olhando o chat porque tem muita conversa, então eu estou olhando, já me passaram aqui todas as perguntas e eu vou ler algumas. Então, tanto a Roberta quanto a Michele, sintam-se à vontade aqui para compartilhar sobre o tema. Então, vem aqui uma pergunta da Flávia Soares da Silveira. Como podemos identificar nossas crenças limitantes e ressignificá-las na prática? E aí me pediram para juntar nessa pergunta... Bom, aqui está escrito, tenho dificuldade em estruturar melhor meu plano B de carreira porque tenho a sensação de que vou dar um tiro pela culatra. Acredito que seja por conta dessas crenças limitantes que me impedem de ir em frente. Acho que seria essa a pergunta. Acho que essa eu vou puxar, Mi. Eu acho que eu gosto muito de entender tudo que a gente sabe ou não na vida, né, nos quadrantes que é assim, a gente sempre parte da ignorância inconsciente. Tipo, eu não sei que eu não sei alguma coisa. Então, geralmente, esse tema da síndrome do impostor, a gente parte do eu nem sei que eu me saboto. Se você percebeu que você está se sabotando, você já passou para o nível 2, que é eu sou ignorante, mas eu sou consciente que eu sou ignorante. Acho que o próximo passo para ir para o nível 3, que é eu sou consciente que eu tenho uma dificuldade, mas eu já consigo tratá-la também, assim, minimamente, né? Então, acho que o primeiro passo é você identificou o problema. Não é melhor não parar aí, mas tendo identificado, tentar buscar situações em que você percebeu que isso se manifestou. E o que acontece geralmente uma vez que você está consciente dessa debilidade, dessa dificuldade, nas próximas vezes que você for
se auto-sabotar e enfrentar essa síndrome, provavelmente o seu cérebro tende a fazer você pensar e aí processar e talvez agir diferente. Às vezes essa processada vai um pouquinho depois, né? Às vezes você já agiu, já recusou alguma coisa, já não fez, já não se expôs, mas geralmente o seu cérebro passa a identificar essas situações uma vez que você treina ele, que isso acontece. Por isso que ter referências e ler a respeito e buscar mais sobre o tema ajuda bastante. Então, talvez falar com alguns colegas e falar, olha, eu reparei que eu não consigo receber elogio. Então, vamos dar um exemplo. Tem gente que você fala um elogio, sei lá, vou dar um exemplo banal. A pessoa elogia uma blusa que você pôs, você vai lá e fala, paguei R$5, comprei lá não sei onde. Você não consegue dizer, obrigado, eu também gosto dela. Então, isso serve também para elogios sobre capacidades, né, e conhecimentos. Então, começar a reparar essas coisas e pedir ajuda de um amigo. Nossa, se você reparar que eu estou pedindo desculpa em situações que eu não precisava, me avisa. Ou se você reparar que eu estou recusando alguma coisa, me avisa, pedir ajuda dos outros e o seu cérebro aos poucos vai se treinando. Mas é um processo, assim, não é como uma chave que você vai virar do nada e nunca mais você vai ter. Tanto que todo mundo que estuda o assunto também passa por isso direto. A diferença é a velocidade de reparar, identificar e tentar melhorar. Eu enxergo dessa maneira, não sei se faz sentido para vocês. Não, muito legal. A gente tem várias perguntas. Tem mais uma dica aqui antes da próxima pergunta, a dica da Rosa Silva. Tem aqui o livro, é um livro, Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. O autor é Adriana Kawati. Então, fica essa dica também. A gente depois pode escrever aqui na hora de publicar o nosso vídeo que está sendo gravado, a gente pode também colocar no final essas referências que estão mandando para a gente. Tem uma pergunta aqui do Alisson Pacella. Quando você está sobre uma meta para bater e o seu time não bate apenas você, nesse caso, a autoestima deve agir ou devo pensar que foi objetivo meu? Eu busquei e alcancei, eu lutei para bater aquela meta, mas os outros não estavam focando tanto. Enfim, os comentários são recorrentes, foi sorte sua. Como deve agir diante dessa situação? Eu queria dar um exemplo, né? Lá no CIT a gente trabalha muito com protagonismo de carreira. Então, significa que eu olho para as minhas metas individuais e eu, num primeiro momento, né, claro que eu não faço minhas promoções e nada do tipo, mas eu olho e falo, gente, eu acho que isso eu conquistei, eu acho que isso eu já desenvolvi e tal. E isso é conversado com os gerentes, etc. Na primeira vez que eu fui preencher essa ficha, eu travei, assim, porque tinha coisas que eu falei muito rápido, não, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já desenvolvi, e depois falei, será que eu tenho um ego tão grande que eu acho que eu não preciso desenvolver? Ou depois, quando eu estava pensando sobre aquilo, eu falei, não, acho que eu desenvolvi isso, mas dá para ficar melhor. Então, acho que a linha de você achar que você respondeu muito rápido e que você alcançou sozinho porque você é bom, e reconhecer isso, que é muito legal, mas também olhar e falar, não, eu acho que eu já faço isso bem, mas eu poderia fazer melhor, é muito tênue. Então, acho que como que eu tento, né? Acho que a Roberta também pode complementar com a sua experiência de people, mas a gente olhar para nós e quanto mais a gente exercitar o autoconhecimento, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estar consciente da nossa vida, né? Das nossas tanto intenções como a gente se desenvolve, ele é muito fundamental para a gente olhar para situações como essa e falar, ok, talvez o time não tenha batido porque cada um individualmente estava com uma questão e eu talvez bati porque eu estava motivado por outra coisa, né? Mas sem olhar com um ar de julgamento, assim, né? Mas entender se você se desenvolveu e que bom, né? Mas também identificar quando você faz o contrário, né? Verdade. A gente tem mais duas perguntas aqui que eu vou fazer as duas juntas, porque elas têm aqui sintonia. A Carla Vitti, ela colocou aqui, e como trabalhar com estes sintomas percebidos e transformá-los? E a Rosana Cruz, quais comportamentos ajudam a evitar essa síndrome? Como eu posso melhorar? Eu acho que olhando muito para si, não sei, Miss, você ia falar aqui é como eu sou. Não, pode falar. Eu vou colocar isso, me complementa, Ana, também, Tá que bom. tem vontade. Eu acho que, uma vez identificado, como que a gente pode trabalhar isso no dia a dia? Eu acho que tem muito essa questão de buscar referências e dialogar com os outros, assim. Pelo menos é algo que funciona muito para mim, eu vejo que, de modo geral, ajuda bastante as pessoas, né? Às vezes, só ficar ruminando sobre algo que você errou, que não fez bem, oportunidade, etc e tal, não vai ajudar
a chegar muito em algum lugar, apesar disso ser importante, mas eu trocar com alguém. Então, talvez buscar no seu círculo de amigos, se fosse definir uma ação, ou na sua rede de networking e tal, quem são pessoas que podem te ajudar nesse momento. E aí, você conta as coisas que você está... às vezes até uma terapia pode ser importante nesse momento para resolver. Então, buscar uma pessoa que consiga te ajudar a ancorar essas coisas e pensar em novos modos de agir, até o seu cérebro fazer isso automaticamente. Então, o refletir sobre as situações e tentar agir de modo diferente a cada uma delas, eu acho que é o único caminho, até que isso se torne automático, né? Porque o quarto passo desse processo, desde a ignorância inconsciente, né? Não sei que eu não sei, o último não é eu estou consciente e penso nisso, é quando você passa a ser confiante sem nem pensar nisso. Então, as oportunidades, eu percebo rápido que eu estou me sentindo incapaz, mas pelo que os outros falam, pelo que eu entrego, eu sei que eu entrego o suficiente, eu percebo antes de entrar na apresentação que está dando aquela sensação de que vão me descobrir, que não vai ser bom, e eu lembro, não, eu me preparei, eu treinei, o material tá ok, eu fiz tudo que eu precisava, e tenta toda vez ir se exercitando até que isso seja natural. Acho que esse é o processo que faz mais sentido na minha cabeça, até que a gente não tenha que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso sempre, mas acho que cada vez eu penso menos. Legal. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que, inclusive, um ponto que a gente sempre acha, né? A gente tem que exercitar, a gente tem que exercitar do autoconhecimento e tal. Eu entendo que das minhas fraquezas, de repente, eu caio de novo fazendo a mesma coisa que é tóxica. E é muito fácil com que a gente se desanime, falar, ai, poxa, eu não consigo melhorar, eu não consigo aprender, mas é um processo, né? A gente se conscientiza, a gente, naquela oportunidade, a gente conseguiu fazer melhor, a gente vai cair de novo nisso, a gente vai repetir algo que não faz bem para a vida, e a gente é só falar, bom, nessa oportunidade eu não consegui, na próxima eu vou, né? E um pouquinho de cada vez. Eu acho que é realmente se responsabilizar, né? Olhar para si e realmente tomar poder da decisão e saber que a consequência dessa ação sua, ela é sua responsabilidade. É sair do papel de vítima, que a gente muitas vezes se coloca sem perceber e realmente tomar atitude, sabendo que a consequência é do que a gente escolheu, não tem alguém mais responsável, somos nós. É parar de colocar a responsabilidade naquele que nos cortou na reunião. A gente tem que continuar falando ou buscar o momento para conseguir falar e se impor de uma forma correta, adequada, mas realmente tomar responsabilidade pelas nossas ações e assumir as consequências. Muitas vezes a gente tem esse momento né, pelo perfil, pela síndrome, né, a gente se encontrar nessa situação, mas é a gente parar, respirar fundo e ter momentos de autoconhecimento, de realmente tentar passar pelo dia que a gente teve e olhar o dia todo. O que nesse dia eu posso considerar que eu fiz algo ou que fizeram comigo? É você olhar para o teu dia. Da mesma forma, eu vou voltar àquela pergunta, né? A gente cuida tão bem de quem a gente ama, a gente também tem que se amar um pouquinho mais, né? E, Ana, uma coisa que a Anne, quase sua xará, comentou aqui, que eu acho que a gente não mencionou que é legal, as organizações, ou as pessoas voluntariamente, podem organizar grupos de apoio nesse sentido, tipo um clube do livro que a gente está criando lá na Wave essa semana, muito inspirado na Michelle. Os grupos de diversidade, que eu sei que na Oracle, por exemplo, vocês têm, lá na Wave a gente faz muito bem também. Então, talvez reunir um grupo de pessoas que se identifique com essa questão e ter conversas francas e tal, já ajude bastante a esclarecer. Você não precisa achar um mentor, uma mentora, mas ter uma rodinha de conversa, um espaço seguro, rola. Ou também a empresa pode estruturar um programa de mentoria, pode ajudar a conectar pessoas. Uma coisa que eu reparo é que muito espontaneamente as pessoas buscam mentores, por que não, naquela parte de capacitação, dar um treinamento para as pessoas se ajudarem nesse sentido? Acho que tem muita gente bem intencionada querendo ajudar, é mais uma questão das pessoas se conectarem, enfim, fazerem a roda se andando, né? Exatamente. Aqui na hora que você falou, e assim, realmente tem uma atividade muito forte aqui, né, de empoderamento das pessoas como um todo, não só de mulheres, mas a gente tem dentro da Oracle né, a iniciativa da diversidade, participamos muito, tem muitas ações que incentivam as pessoas a fazerem ações, seja de voluntariado ou trazem para si a responsabilidade de fazer a roda girar, né? E cada um de nós é responsável e é capaz de ajudar nesse processo. A gente realmente tomar poder disso e executar. Eu vou fechar agora aqui o tema de perguntas com uma última pergunta que veio do Luiz Sávio de Castro. Vocês recomendam alguma prática para reduzir os danos da síndrome do impostor? Tem mais uma, tá? Essa não vai ser a última. Agora que eu vi aqui, tem mais uma outra que enviaram, então a do Luiz é a penúltima. Então, voltar.
Um ponto que até eu acho que funciona muito, e eu tento fazer o máximo possível, mas muita gente faz comigo. Inclusive, acabou de acontecer, quando a gente fala, tipo, eu não me sinto bastante, ou quando você vê que alguém está fazendo isso, ou quando alguém estiver fazendo isso, fala para a pessoa, né? Então, eu contei agora, tipo, estava preenchendo a minha ficha, eu fiquei, será que eu não consigo me desenvolver mais? Daí minha gerente me mandou um WhatsApp, ela está assistindo, e ela falou, não precisa não, você está boa nesse ponto, sabe? Então, tipo, acho que a gente sempre tem que tem que olhar e para as pessoas saber reconhecer e saber incentivá-las, sabe? Acho que isso é muito importante. É importante que a gente tenha essas inspirações, que pessoas que olhem pra gente e falem, olha, eu sei que você está se super colocando aí um perfeccionismo que não é necessário, que não é saudável, então é importante a gente ter essas pessoas que nos puxem para cima e fazer isso com outras pessoas também. Acho que faz com que tanto na carreira como na vida pessoal isso torne tudo mais leve e melhor, tá? Tá bom. E aí a última pergunta que a gente tem aqui é da Anne Lobo Filho. Essa síndrome com certeza está relacionada à falta de lideranças femininas. As empresas, então, podem ter um olhar para isso. Seria o caso de tratar como mais um grupo de diversidade ou criar um grupo justamente para fazer o mentoring dessas pessoas que sofrem com essa síndrome? Foi um pouquinho do que eu acabei puxando aqui na outra pergunta, mas sim, as empresas podem e devem olhar para isso. É uma reflexão que às vezes é necessária de, cara, enfim, toda análise de dados a gente consegue hoje cruzar tempo de carga, performance e tal, e ver se está sendo coerente entre os gêneros. Ver também, avaliar quais são as pessoas mais tímidas e acatadas que a gente tem aqui na empresa e se elas estão conseguindo vender o trabalho delas da mesma maneira que as pessoas que são mais soltas. E todas as outras iniciativas que acolhem, empoderam as pessoas e ajudam a reforçar esse ambiente seguro psicologicamente para todos são bem-vindas, assim. E se na empresa da pessoa que está assistindo, de alguém aí não tem, cara, funda um grupo, junta uns colegas, fala, vamos conversar depois do expediente, e aí puxa esse tema e outros tantos, seja liderança e autodesenvolvimento em todas as suas camadas. A síndrome do impostor pode ser uma roda de conversa semanal onde as pessoas contam o que elas estão sentindo, contam seus exemplos, o que estão fazendo de bacana. Não precisa ter uma estrutura formal da empresa também para a gente começar a agir. Pois é. Bom, meninas, o bate-papo está excelente. Eu queria poder passar aqui o resto do dia com vocês, porque tá de muito valor, a gente aprende muito. Eu quero agradecer muito a vocês duas pela disponibilidade. É um momento difícil que a gente está passando, a gente sabe aí o que a gente está vivendo como uma sociedade e trazendo esse conteúdo tão importante. Eu espero que depois desse bate-papo, que todo mundo esteja mais atento, que a gente possa entender melhor os nossos sentimentos, que a gente diminua o estresse, diminua a ansiedade, melhore a autoestima, e que a gente possa promover realmente um autoconhecimento maior, né, individual. Quero agradecer a todo mundo que está participando conosco, eu espero que essa conversa tenha realmente ajudado, e fique atento, a gente vai ter outros webinars, a gente vai compartilhar nas redes sociais, no LinkedIn, trazendo informações sobre temas relevantes e novos conceitos que ajudem a todos a saber mais sobre relações humanas. Abraço, até breve, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.